Abra sua Bíblia em Isaías 61, verso de número 1. Como eu sempre faço uma oração antes da minha mensagem, eu tenho esse hábito, eu vou fazer agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante de Ti nessa noite como um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, sem sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem do alto céus. Que o Teu Espírito possa me usar aqui para transmitir a Tua palavra ao coração da Tua igreja. E que ao seu devido tempo ela frutifique em nossos corações. Assim eu Te louvo, glorifico e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Isaías 61, o verso de número 1 diz: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Pode tomar aqui o seu assento. Em nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui. Igreja, essa passagem, o profeta Isaías, ele vai anunciar sobre Cristo. Esse trecho fala sobre a pessoa do Senhor Jesus, a qual, no seu tempo futuro, ele viria com um propósito, ele viria com uma grande missão. Missão essa que é para pregar as boas novas aos pobres de espírito, proclamar libertação aos cativos, libertar aqueles que estão aprisionados. E aqui, apenas para a gente poder entender, como hoje é um culto de instrução bíblica, eu vou focar em duas classes de pessoas. Ele fala dos pobres e ele vai falar dos cativos. Os pobres aqui não trata simplesmente de uma posição financeira, porque eles são pobres financeiramente falando, mas de pessoas humildes, de pessoas aflitas, de pessoas quebrantadas, de pessoas que têm ali uma situação diferente daqueles que têm um posicionamento social. E os cativos é aquelas pessoas que estão aprisionados de uma forma literal, aprisionados de uma forma espiritual, pessoas escravizadas por pecado, por culpa, por opressão espiritual, por medo, por trevas. Pessoas que estão presas emocionalmente, cativas na sua mente, convivendo ali com padrões que muitas das vezes os escraviza, os aprisiona. Pessoas que são oprimidas por inimigos e até mesmo por injustiça. Então, o Senhor, Isaías está dizendo que Jesus, ele viria separado, ungido, para operar libertação a quem está preso, proclamar as boas novas aos pobres, aos aflitos de espírito, pôr em liberdade a quem está cativo. Independente de onde essa pessoa possa estar cativo, Jesus é o único que tem poder de libertar uma vida. Jesus é o único que pode libertar pessoas que estão aprisionadas, seja na esfera espiritual, seja na esfera intelectual, na sua mente, ou por qualquer circunstância. O Senhor é o único que tem esse poder. Como bem foi ministrado na quarta-feira passada, Jesus estava ali, vou pegar um gancho na pregação do pastor César, ele está ali ensinando os irmãos a pescar homens, a pescar vidas, e pescar vidas, segundo o que aprendemos aqui, é iscar essa pessoa de quem? Do mundo? Não, das garras de Satanás e seus demônios. Então, quando eu e você se depara com esse texto, nós entendemos que Jesus, ele foi separado para fazer tamanha obra. É por isso que eu e você está aqui nessa noite, porque fomos pescados pelo Senhor, fomos libertos pelo Senhor, fomos curados pelo Senhor e recebemos as boas novas do Evangelho, porque alguém estava ali direcionado pelo Senhor também para levar as boas novas, o Evangelho de Cristo, quando eu e você ainda estava cativo, ainda estava aprisionado. E aqui eu quero avançar um pouco, a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, o versículo de número 26. Jesus, então, ele vem, a promessa se cumpre, Jesus, ele vem a este mundo
cumprindo ali o papel que foi lhe designado pelo próprio Senhor. Como bem nós louvamos aqui, o irmão ele falou sobre uma situação de Pedro, que estava ali naufragando e a misericórdia do Senhor o alcançou e levantou esse homem dali de mergulhar e submergir diante das águas por causa do medo que lhe veio por conta das circunstâncias. Porque quando ele está diante de uma tempestade, no meio de uma escuridão, no mar daquele, e simplesmente ele olha para trás, viu o tanto que esse homem caminhou, e quando vai se deparando com Jesus, ele sente medo. Igreja, eu sou uma pessoa que eu recebo uma ilustração dos céus, eu gosto de ministrar para a igreja. Não é diferente na minha e na sua vida. Nós já caminhamos no evangelho há muitos anos, mas quantas vezes, pastor, pelas circunstâncias da vida, por situações que nos sobrevêm, a gente já andou uma milha, já andamos sobre as águas, conhecemos, vimos o milagre do Senhor sobre nós, vimos o poder de Cristo operando em nossas vidas, mas muitas das vezes quando a gente se depara com o medo, com a situação, com a tempestade, a gente vai naufragando, a gente vai afundando, a gente vai perecendo. Mas louvado seja o Senhor, que Jesus sempre estará para estender as mãos quando eu e você clamar por socorro e clamar por ajuda. Eu acredito que esse Cristo que operou há 2000 anos atrás continua, a igreja, operando na atualidade, na minha e na sua vida, quando eu e você está prestes a perecer. Porque quem é que vai dizer que durante a sua jornada cristã nunca passou por situações que quase veio a pique, que quase veio a naufragar, quase veio a se afundar no oceano das adversidades da vida? Mas quando se deparou com a situação, lembrou que tem um Cristo que continua operando na atualidade. Senhor, me levanta, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E a mão do Senhor foi estendida ao teu favor. Porque isso mostra que Jesus continua operando, igreja. Eu amo estudar teologia, eu amo a história, eu amo entender, eu ouço alguém falar, eu fico encantado, imaginando um cenário, mas é muito mais maravilhoso a gente ver a operação do Espírito Santo na atualidade no meio da igreja. É muito bom eu ver que Cristo ainda continua executando os mesmos milagres de antes, Ele continua operando na atualidade, igreja. Eu preciso acreditar. E eu preciso manter essa fé viva dentro do meu coração. E aqui em Lucas, no capítulo de número 8, o versículo de número 26. Nós lemos lá em Isaías que ele veio para libertar cativos, oprimidos e pregar as boas novas aos pobres. Cativos é tudo aquilo que faz a pessoa estar aprisionada. Diga comigo, aprisionada. Hoje é um culto de instrução bíblica, então a gente aprende, amém? Difícil ensinar aqui, eu não estou ensinando vocês não, em nome de Jesus. Eu estou aqui muito para aprender. Mas a gente entende que cativo é todo aquele que está aprisionado fisicamente ou espiritualmente ou mentalmente. E aqui a gente se depara com uma história que eu vou ler, que diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, quase falei em línguas, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, não vivia em casa alguma, mas no sepulcro. Vou parar aqui, depois eu continuo o texto. Então, quando Jesus chega a essa cidade, vai ao encontro dele um homem que estava vivendo uma calamidade, um homem que estava numa condição terrível, um homem que, segundo a Bíblia, vai dizer que aqui ele não tem nome. Ele vivia andando por aí, ele dormia no sepulcro, ele não andava sem roupa, ele andava nu, esse homem não tinha casa. Quando a gente mergulha nesse texto e imagina a situação dele, você imagina que algo básico, algo simples que eu e você tem, que é uma casa, uma cama para deitar, um chuveiro para tomar um banho. Esse homem não tinha esse direito de ter o básico da vida. Algo que é tão simples, esse homem não tinha o direito de viver no meio da sociedade. Por quê? Por causa do estado que aquele homem estava. Pastora, como é que esse homem estava? Aprisionado mentalmente, fisicamente e espiritualmente por alguém que estava tomando a conta do corpo daquele homem. Então entra a mensagem, pastor Bruno, do que aquilo que o pastor César falou. Alguém precisava pescar aquele homem, alguém precisava ir lá e curar, libertar. E quem foi que entrou na jornada aqui? Quem foi que entrou nessa cena aqui? Jesus.
cumprindo assim o que o profeta Isaías havia dito lá atrás. Então esse homem chega diante de Jesus, desse jeito. Eu imagino que ele estava numa situação péssima, mal cheiroso, sujo, fedido, descalço, sem roupa, com a mente completamente tomada por muitos demônios. Não era um só, muitos demônios, conforme a palavra do Senhor vai dizer. Se eu e você se depara, como eu já me deparei no meu bairro, tem alguns. Se você se depara com um homem nu no meio da rua, sujo, cabelo comprido, unha grande e suja porque não toma banho, você vai dizer: olha, aquele homem é doido, é um louco. Quem já se deparou com gente assim na rua, igreja? Quando eu vejo pessoas assim, eu falo comigo mesmo: Senhor, aí eis um homem aprisionado pelas garras do demônio. E a gente, por muitas das vezes, por achar normal, a gente fala: é um louco, deveria estar internado numa clínica ou qualquer coisa do tipo. Mas são pessoas que estão ali perecendo nas garras do diabo. E esse homem, quando ele chega diante de Jesus, quando ele vê Jesus, ele dá um grito. Ele se prostra aos seus pés e diz em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os pastores aqui que têm mais conhecimento que eu, por favor, me corrija se eu estiver errado na minha interpretação. Quando esse homem vai até Cristo, quem levou eles? Quem levou aquele homem até Jesus? Se ele estava possesso por um espírito de demônio. Vocês entendem a situação? É muito profundo. Eu mergulho, pastor. Eu fico me perguntando: quem foi que conduziu aquele homem que não tinha sanidade mental aos pés de Jesus? Quem é que fala com Jesus quando se depara com ele? O demônio fala pela boca daquele homem dizendo: o que tem o Senhor comigo? Eu imagino que o demônio leva o corpo daquele homem, porque quem estava no comando daquela vida não era o homem, mas era o demônio que possuía ele. Então eu me deparo com uma situação assim: quando Cristo quer libertar alguém, até o demônio faz a ponte para que essa pessoa seja liberta. Igreja, não tem impossível para o meu Deus. Pode chegar alguém aqui endemoniado da maneira que for, aprisionado na área que for, mas quando Deus quer libertar, o demônio tem que obedecer e tem que se ajoelhar diante de Cristo. E quando esse homem vai diante, porque o demônio impulsiona, porque o demônio fala, o Senhor, eu imagino a operação do milagre. Aquele demônio sai daquele homem e Cristo o torna liberto, igreja. Glórias ao nome do Senhor. Quando ele viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés. O que significa prostrar? Adorar. Se render. Aí eu vejo umas coisas. É difícil um ser humano entender essa coisa de adorar o Senhor, de se render a Cristo. Mas até os demônios adoram o Senhor. Até os demônios se prostram diante do Senhor. Quem é eu e quem é você, igreja, para não render adoração ao Senhor? Quem somos nós para não nos dobrarmos diante desse Cristo que é tão poderoso? Se até os demônios estremecem diante da presença do Pai, se até os demônios, eles se rendem, adoram, se prostram diante a Cristo. Eu preciso entender quão poderoso é esse Cristo. Igreja, se tivesse duas pessoas, nós estaríamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor, porque não é sobre quantidade, é sobre o Cristo que habita na minha, na sua vida. É sobre esse Cristo que separa a obra, que escolheu a mim e a você para proclamar libertação aos cativos. Jesus não está aqui, mas Ele usa aquele que se permite ser usado por Ele. Jesus, Ele separa a mim e a você para fazer o que? A mesma coisa que Ele fez. Luana, o que você tem que fazer? Proclamar as boas novas. Diga para essa pessoa que está aprisionada que eu posso libertá-la. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre a pessoa que está sobre a tua vida, igreja. E eu preciso ser esse instrumento, essa ferramenta diante da situação que nós estamos vivendo hoje. E então aqui, para a gente continuar o texto: queres comigo, o que tu queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele reconhece quem é Jesus,
rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Muitas vezes aquele espírito havia se apoderado dele. Igreja, o Renan lhe trouxe uma reflexão aqui sobre a questão da pessoa viver em pecado. Mas quando a gente repara um pouco e estuda um pouco mais a palavra do Senhor, de fato, filhinhos, não pequeis. Se todavia você pecar, saiba que diante de vós tem um advogado justo e fiel, que é poderoso para te purificar de toda injustiça e de todo e qualquer pecado. O recado é: não peque. Se você peca, você tem que chegar diante de Cristo, que é o único que tem poder de perdoar o pecado. E digamos que essa pessoa está ali com a vida em Deus, é um crente temoroso ao Senhor, mas ele está cativo. Aqui, por alguma situação cativo. Por causa disso, essa pessoa ela precisa abandonar a fé? Não. Ela precisa recorrer, entender a sua real situação e levar diante daquele que pode e tem o poder de libertar as prisões que são mentais. Porque tem situações que a gente se depara. Aqui tem pastores que eu acredito que já sentou em gabinete e a pessoa diz assim: eu amo a Jesus, eu quero continuar, mas tem algo que não me deixa, tem algo que me impede, essa coisa, esse pecado, essa situação, eu não consigo vencer. Então eu e você, pelo Espírito Santo, tem que conduzir essa pessoa através da palavra, que Cristo tem poder de libertá-la, seja qual for a prisão que ela esteja vivendo, igreja. Nós temos que ter essa sensibilidade e entender que Ele pode fazer todas as coisas. E aqui Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas das vezes esse espírito o tinha atormentado ele por muitas vezes. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas. Imagine um homem com as suas mãos e seus pés ali acorrentados com algemas, e ainda sendo vigiado, meu irmão, por guardas ali, para não correr o risco de escapar. E mesmo assim, ele escapava das correntes. Ele escapava daqueles arguilhões que lhe prendia. E era levado pelo demônio a lugares solitários, onde só estava absolutamente ele e o inimigo fazendo o que bem queria, comandando a mente desse homem, direcionando o caminho desse homem para o sofrimento, para a dor, para a perdição, para a humilhação, para tudo aquilo que você pode imaginar que o inimigo ele leva uma pessoa. E aqui a gente consegue entender. Jesus chega para ele e faz uma pergunta: qual é o seu nome? Jesus sabia o que estava acontecendo? Criem sim, porque Jesus ele é Cristo, ele sabe de todas as coisas. Então quando Jesus faz essa pergunta, ele não queria saber exatamente o nome do demônio. Ele queria saber se existia ainda humanidade naquele coração, se ainda existia um ser humano ali dentro. Mas quem responde é o demônio. E ele diz: legião, respondeu ele, porque muitos demônios havia entrado nele. Uma porta de acesso para o inimigo entrar e destruir a vida. E nós nos deparamos com muita realidade. E pasmem vocês, dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu e o pastor Cid, nós temos um projeto chamado Um Dia com Deus. E pasmem vocês, a gente lida com liderança. Com pastores, com missionários, com diáconos, com obreiros, com músicos. E quando a gente se depara e senta, porque nós temos uma parte especial para ouvir essa pessoa, para ajudar essa pessoa, ali começa a vir. Mas está no altar, pregando, cantando e tocando, mas enfrentando lutas, prisões e não consegue sair. Mas se eu, como entendedora da palavra do Senhor, segundo o conselho que Paulo dá, se você vê alguém cometendo um pecado, vai lá com espírito de mansidão e aconselha ele, não de outra maneira, para que você não caia na mesma cilada que ele. É assim, pastor? Então quando eu me deparo com alguém que está na igreja, alguém que é irmão em Cristo, numa situação dessa, eu preciso trazer essa pessoa para perto, aconselhar com espírito de mansidão, direcionado pelo Espírito Santo, para que eu possa tirar essa pessoa da escravidão que ainda ela permanece, igreja.
ainda que ela foi resgatada, ainda que ela se tornou alguém cristão. Mergulhando um pouco mais nos evangelhos, a gente chega diante de um cenário que tem uma mulher que está aprisionada por um espírito de enfermidade. Ela andava curvada e ela era uma filha de Abraão. Logo me faz entender que essa mulher, se fosse na atualidade, era uma crente. Uma filha de Abraão, que há não sei quantos anos, 12, 15, não lembro, ela andava curvada com um espírito de enfermidade. Mais para frente o texto vai dizer que era Satanás que aprisionava a saúde daquela mulher. E mais uma vez, Jesus entra em ação e liberta aquela mulher daquela enfermidade, mas que tinha uma origem. Por detrás havia um espírito de demônio que aprisionava aquela mulher com aquela doença. E aqui, para a gente avançar no texto, eu não vou ler todo, versículo de número 34 diz: vendo o que acontecera, Jesus expulsa o demônio, aquele homem se torna livre, as pessoas olham para aquilo, se espantam, ficam com medo, porque foi algo tão terrível aos olhos dele, e eles começam a ficar com medo. Verso 34 diz: vendo o que acontecera, o que cuidavam dos porcos, fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Cristo. Igreja, quando Jesus entra na minha e na sua vida, esse é o resultado. Quando Cristo nos liberta, o resultado é eu e você assentado nos pés dele. Quando Cristo me liberta, me arranca das prisões, seja ela a origem quem for, o resultado é estar com a cabeça no lugar, sentado aonde deve estar para aprender mais ainda de como permanecer na presença do Senhor. Então eu louvo a Deus, igreja, por cada libertação que o Senhor operou aqui na minha e na tua vida, porque hoje nós estamos aqui sentados ouvindo ainda as histórias que foi mencionada há 2000 anos atrás. E se eu e você pudesse aqui abrir o microfone, cada um aqui teria um grande testemunho para dizer o que Cristo fez na sua vida. Então eu preciso entender que quando Cristo entra com o seu poder de libertação, o nosso estado nós recuperamos a nossa identidade. Colocamos numa posição que devemos estar, que é aos pés do Senhor. Olha isso. Os demônios saem dele e as pessoas se deparam e vê aquele homem que andava nu, não tinha casa para morar, andava sujo e fedido, morava no sepulcro. Eu estou vendo um homem vestido, falando direito, sentado aos pés do Senhor. O que foi que aconteceu aqui? Eu fico conjecturando a cena na minha cabeça. O que foi que aconteceu aqui? Ele estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Porque se tinha uma coisa que ele não tinha, a igreja, era juízo. Então, quando você se deparar com alguém desmiolado, fazendo coisas absurdas, terríveis, fora do comum, fora da caixa, com atitudes que você fala, como pode? Entenda que essa pessoa está sob uma influência de demônios. Como já foi pregado aqui, a nossa guerra não é contra o homem, não é contra a mulher, mas é contra as forças espirituais da maldade, que quer tomar controle sobre a mente do ser humano, para que possa levar à total destruição. E quando eu entendo que Cristo veio para libertar, e ele disse: eu vou para o Pai, vou rogar que te mande outro Consolador, outro Conselheiro, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas você conhece. Ele estará com você e em você, dentro de você. E quando a gente vai lá para o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um pouquinho antes, Jesus fala assim: olha, para os discípulos que ainda estavam ali se preparando, não saia da cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto na Judeia, em Jerusalém, até os confins da terra. Em meu nome você expulsará demônio, em meu nome você vai falar novas línguas, em meu nome vocês vão curar.
Então o Senhor vai, Ele manda o Espírito para capacitar a igreja para fazer as mesmas obras. Para que a gente possa exercer o chamado do Senhor, a libertar pessoas, a pescar vidas, a arrancar pessoas das garras do inimigo. É fácil? Não. Não é fácil. Grande é a guerra, grande é a peleja. Quanto mais quando é a gente mesmo que anda lutando aí com um bando de demônio. Para tentar se manter firme nos pés do Senhor. Olha, Senhor, dá graça. Porque a guerra é intensa. E nós sabemos disso. E aqui para a gente finalizar, os que tinham visto contar ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região de Gerazenos, 2 Gerazenos, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo diante da situação. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, depois do que o Senhor fez comigo, eu não posso ficar aqui. Senhor, depois que o Senhor fez comigo, eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar calada. Eu preciso falar o que o Senhor fez. Eu preciso ir, eu preciso caminhar com o Senhor. Aí Jesus faz algo aqui. Jesus resgata a identidade desse homem, sim ou não, igreja? Jesus liberta esse homem do poder das trevas, mas Jesus dá um destino para ele. Jesus, Ele nos trata, Ele nos salva, Ele nos liberta, mas Ele também nos dá um destino. E aqui a gente avança e aí diz assim, olha o que Jesus fala para esse homem. O homem de quem havia saído dos demônios, vou voltar um pouquinho, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para a sua casa. Esse homem não tinha casa. Até então. Ele não dormia em casa. Ele não estava no seio da família. Eu não sei se era casado, se era solteiro, se morava com o pai, se morava com a mãe. Mas esse homem não tinha o apoio familiar. Ele não tinha o anseio da família. Ele não sabia o que era sentar na mesa e comer um prato de feijão com arroz. Esse homem não sabia o que era tomar uma ducha quentinha, colocar uma roupa e esticar os pés ali no sofá. Ele não sabia o que era isso. Ele não sabia o que era o momento de conversar com a sua família. Mas Jesus liberta ele e diz assim, agora volte para a sua casa para você viver aquilo que o diabo te roubou. Volte para a sua casa e conte o que eu fiz na tua vida. Ganhe primeiro da sua casa, depois você vai por aí pelo mundo para dizer o que eu fiz na tua vida. Mas agora volte, vai viver aquilo que você não viveu, meu irmão. Vai viver aquilo que você foi tirado. A sua vontade está com a sua casa. Volte para a sua casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou, só o da família? Não, a cidade inteira. Esse homem voltou para chegar à tua casa, mas eu acredito que o percurso dele, aonde ele encontrava alguém na rua, você se lembra de mim? Meu irmão, tu se lembra como eu era? Você se lembra que eu andava nu, todo sujo e fedido? Olha como eu estou aqui. Jesus me curou, Jesus me libertou, e agora Ele mandou eu voltar para casa para anunciar tudo aquilo que Deus fez. Eu imagino o impacto emocional, psicológico, visual que aqueles homens, aquelas mulheres, ao ouvir o testemunho desse homem teve. Esse homem prega para uma cidade inteira o que Cristo havia feito por ele. Isso aqui é extraordinário, igreja. O Senhor nos dá um destino. Anuncie as boas novas da salvação. Anuncie que Cristo cura. Anuncie que Cristo liberta. Anuncie que Cristo tira as pessoas dos seus cativos. Anuncie, então o Senhor fala para mim e para você. Anuncie as boas novas a quem está perdido lá fora. Fale que Jesus Ele cura. Fala que Jesus Ele liberta a tua vida. Porque Ele continua operando em nossos meios, igreja. Fale e anuncie a cidade inteira. Ele anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas, igreja. Ele nos limpa, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos cura, nos tira de prisões. Ele nos liberta de todo o poder das trevas. Na carta de 3 João,
ali vai falar sobre as pessoas estarem vivendo na prática contínua do pecado, aprisionadas ainda pelo poder do pecado, porque quando Jesus vem, entra na sua vida, o pecado não tem poder mais sobre nós. Assim passa a ser uma escolha nossa viver na prática do pecado. Mas se ainda existe alguém que está no seio da igreja aprisionado pelo pecado, essa pessoa ainda não foi totalmente liberta, mas pode ser. Porque o Espírito do Senhor continua operando, igreja, da mesma maneira, do mesmo modo. O Senhor quer usar a minha e a sua vida para levar as boas novas aos cativos, proclamar a libertação a quem está aprisionado, independente da área que for, cadeia física, cadeia emocional, cadeia espiritual, basta você entender a situação dela. Cabe a nós anunciar, dizer, olha, o que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E para mim finalizar aqui, quando eu leio esse texto, eu vejo que quando alguém se prontifica em orar por alguém que está preso, o poder da oração surte o efeito. E eu posso dizer para vocês, dê glória a Deus enquanto eu bebo água. Eu posso dizer que eu sou um milagre de oração. Eu posso contar para vocês que enquanto eu estava perdida no mundo, nas baladas da vida, com a vida toda errada, com a vida toda bagunçada, não dando certo em nenhuma área da vida, relacionamento, financeiro, nada. Tinha alguém que orava no pé da minha cama, todos os dias, 5 horas da manhã. 5 anos alguém orando por mim. Senhor, salva minha filha. Meu nome é Aldeina Luana, tá? Aldeina Luana. Todos os dias, quando eu chegava no final de semana das baladas, eu tinha insônia, eu não dormia, eu era uma pessoa possessa por espírito de demônio. Tem pessoas que quando eu falo não acreditam, mas a Bíblia diz, e eu fui essa pessoa, pastor. Mas alguém tinha ali pagando o preço. Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, liberta, liberta minha filha, liberta minha filha. 5 anos eu vendo todo santo dia, na madrugada, a minha mãe clamando pela minha vida. Eu era uma pessoa que ouvia vozes, ouvia vultos, eu via demônios fisicamente, como eu estou vendo o meu irmão aqui. O inimigo querendo me levar ao nível de loucura. E se eu chegasse diante de um psiquiatra, ele ia falar, você tem esquizofrenia, que foi isso que eu ouvi depois que o Senhor me libertou. Era alguém que trocava o dia pela noite, eu dormia durante o dia e ficava acordada durante a noite. E toda vez, bem curto, eu estou encurtando aqui a minha história, toda vez que eu deitava na minha cama, eu via, pastor, um cachorro preto do meu lado. Muitos anos eu vivi sobre essa opressão maligna. E uma vez, o meu ex-cunhado disse assim, olha, porque chegou um nível de sofrimento que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Esse meu ex-cunhado foi falar assim, Luana, eu vou te levar num lugar que vai ajudar você. Vou te levar numa mesa branca. E aí eu imaginei, mesa branca? Eita, deve ser coisa de Deus. Eu não entendi absolutamente nada de cristianismo, nada de religião, nada. E aí esse meu cunhado me levou, véspera de ano novo, dia 31 para o dia 1º, e eu lembro que a ordem era, precisa ser uma virada de ano, você tem que estar com uma roupa nova e você não pode dormir. Assim eu obedeci a regra daquele ser que estava comandando aquele corpo. Cheguei no dia 30, por volta de 9 horas da noite, fui ser atendida quase 4, 5 horas da manhã, que quando eu entrei dentro daquela sala de mesa branca não tinha nada. Era um quartinho que devia ter no máximo 3 metros quadrados, tudo escuro, um corredor com velas e um tapete vermelho, e uma senhora negra, forte, sentada numa cadeira, onde eu mal enxergava o rosto dela. E aí, eu falei, nossa, mesa branca, mas cadê a mesa branca? Cadê as velas brancas que não tem nada? O diabo engana mesmo. Eu cheguei diante daquela mulher e ia contar para ela o que eu estava sofrendo. Que eu via voz, que eu via vultos, que eu não conseguia comer, que eu não conseguia dormir, e eu queria só me livrar daquela situação. E quando eu fui abrir a boca para contar para ela, eu nunca esqueço da cena. Ela, não precisa falar, porque eu já sei. Me diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Foi a resposta daquela pessoa para mim. E eu me lembro que ela me virou uma vez, me deu um tapa violento no meio das minhas costas. Me virou pela segunda vez, me deu outro tapa violento no meio das minhas costas. E pela terceira vez ela fez isso. Eu chego a fazer assim, ó. Meu Deus, eu vim aqui, eu estou apanhando. Aí ela foi e falou, você vai tomar um banho dessas ervas aqui, nunca mais você vai ver quem você está vendo. Porque todos os dias eu via aquele animal do meu lado, me velando o sono. E aí
eu fui para casa, preparei a erva, tomei aquele banho e de fato sumiu. Fiquei 1 ano, pastor, sem ver. Aquela cena horrível. Só que depois de 1 ano, o diabo ele dá com uma e arranca com as duas. Quando ele puxou o meu tapete, foi de uma vez só. Se o meu estado estava ruim, só piorou, meus irmãos. Aí realmente eu cheguei praticamente à beira de uma loucura. Onde eu passei a me ver morta dentro de um caixão. Nessa época eu tinha uma filha de 1 ano de idade. E eu passei a agarrar minha filha todos os dias, porque eu sabia que eu ia morrer. Eu me via naquele caixão e meu espírito fora todos os dias. A nível de eu ter que sair do meu trabalho carregada por alguém, porque eu senti uma dor tão forte nas minhas costas que o meu corpo curvava. Eu não conseguia ficar ereta. Mas Deus permitiu tudo aquilo, porque foi através dessa dor que eu cheguei até Jesus. Esse diabo que eu li aqui, ele conduziu aquele corpo até Cristo. E comigo não foi diferente. Por causa dessa situação, alguém que tinha medo de passar na porta da igreja, mas tinha alguém orando pela minha vida. Já tinha uma irmã minha que havia pregado o evangelho para a família inteira. E naquele dia, não esqueço, numa sexta-feira, eu já não suportava de dor, eu já não suportava do sofrimento, eu chorava o tempo todo, me via morta o tempo todo. Eu disse, hoje eu vou para a igreja. E eu fui para uma igreja que labuta muito nessa área aqui, uma igreja neopentecostal. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, quando eu coloquei o pé dentro da igreja, que eu sentei nas primeiras cadeiras, eu me lembro, pastores e a igreja, que o meu corpo tremia do pé à cabeça. Eu senti uma palpitação violenta no meu coração, que a ponto, parecia que o meu coração ia sair para fora da boca. E um arrepio que era incontrolável aquilo. E eu ficava, Deus, o que eu estou sentindo? Eu não entendo. E eu me lembro que o pastor disse assim, você que tem pensamento de que vai morrer, vem aqui à frente. Eu fui. Na hora que eu fui diante do altar, ele só estendeu as mãos. E eu só me lembro que meu corpo voou uns 2 metros para trás. Possessa por um demônio. E ali a guerra foi travada durante 21 dias. 21 dias eu comecei a frequentar a igreja. E foram 21 dias caindo todas as vezes que alguém colocava a mão na minha cabeça. Eu disse, Deus, eu não aguento mais isso. Ou o Senhor me liberta, ou o Senhor me mata, porque eu não quero mais viver como eu estou vivendo agora. E o Senhor operou o milagre da libertação, igreja. Me tirou de um cativo, de uma prisão, que eu estava aprisionada desde muitos anos. Mas tinha alguém pagando, como dizem os crentes, preço da oração. Alguém pregou para mim, alguém orou pela minha vida, alguém me acompanhou durante o processo. E hoje eu estou aqui como a ministra do Evangelho para dizer que Jesus cura, que Jesus transforma, que Ele liberta, independente da situação do caos que essa vida possa estar passando. Ele faz. Ele fez na vida daquele homem, Ele fez na minha vida, Ele fez na vida de vocês e vai continuar fazendo. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, meus irmãos. Deus, Ele opera, igreja. O Senhor Jesus, Ele faz. Nós aprendemos, e eu gosto de aprender para aplicar. Tudo que eu aprendo na Bíblia, eu gosto de aplicar na minha vida. Eu consigo tudo? Não, mas eu me esforço bastante. Então, se vocês têm algum familiar preso, seja a área que for, olha, ore, porque a luta não é contra essa pessoa, é contra os demônios que querem roubar não só a vida, mas a alma dela também, a levar para onde Ele quiser. Mas o Senhor diz que Ele veio para desfazer as obras do diabo. E Ele quer usar a minha e a tua vida. Quem faz é Ele, quem opera é Ele, mas Ele usa a mim e Ele usa você. Somos bocas de Deus nessa terra, para anunciar a boa palavra e dizer, olha, eu não tenho nada a te oferecer, como Pedro diz. Foi Pedro que disse lá na porta do templo? Mas o que eu tenho, eu te digo, levanta e anda, no nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe. Quero chamar o pastor que vai fazer a parte da oferta. Obrigado, igreja. Obrigado, Senhor, porque Deus, Ele faz conforme a vontade dEle. É muito difícil a gente ministrar para pessoas que têm um nível de conhecimento muito alto. A gente fica aqui temoroso, mas eu sei que Deus nos dá graça. E eu me submeto à vontade do Espírito Santo para que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.